E aí, Dev Raiz, seguinte, hoje o papo é reto, direto da trincheira. Sabe aquela treta de produção? Aquele incêndio que a gente corre para apagar? Pois é, a gente vai mergulhar fundo numa jornada real para resolver um problemão de performance e consistência. Esquece a teoria de livro, aqui a prática pura, explorando duas abordagens que, olha, podem mudar completamente o jeito que a gente pensa em arquitetura. Então vamos lá, se coloca nessa situação. A aplicação está engasgando. Sabe, os usuários estão lá, reclamando de lentidão. O time de negócio já está desconfiado dos relatórios. Os dados não batem. E a pressão, claro, só sobe. É nesse caos, nesse cenário que todo mundo teme, que a nossa história começa. Se você já passou por isso, sabe do que eu estou falando. A análise de hoje é para quem sente essa dor na pele. Beleza. Qual é a primeira coisa que a gente pensa? Banco de dados, né? É sempre ele, o primeiro suspeito. A gente começa a caçar achando que o gargalo é só uma query lenta. Aí começa o ritual. Ah, vamos otimizar, bota um índice aqui, sobe um cache ali, e por um momento até parece que resolve, sabe? Dá aquela aliviada. Mas logo a gente vê que é só um band-aid. O buraco é bem mais embaixo. E é aí que vem a primeira virada de chave. O primeiro ahá. O problema não era a query, era a arquitetura. E o nome disso é Impedance Mismatch. Parece chique, mas a ideia é simples. A gente está forçando um único modelo de dados a fazer duas coisas completamente diferentes. De um lado, a escrita, que precisa de consistência, de regras. Do outro, a leitura, que precisa de velocidade. Sei lá, é tipo tentar usar uma chave de fenda para pregar um prego. Pode até funcionar, mas vai ser um desastre. Bom, e é nesse ponto que a nossa jornada muda de rumo de verdade. A gente descobre o tal do CQRS. A ideia por trás é genial de tão simples, mas ao mesmo tempo muda tudo. Pensa comigo, e se a gente parasse de brigar com o modelo? E se em vez de um modelo para tudo, a gente tivesse dois? Um super robusto, para escrita, e outro, totalmente diferente, otimizado só para leitura. E aí? Olha só como essa separação fica clara. De um lado, a gente tem os comandos. Pensa neles como ordens, intenções de mudar alguma coisa no sistema. Tipo, cria esse pedido ou atualiza cliente. Eles mudam o estado. Do outro lado, as consultas, as queries. O trabalho delas é só buscar dados. Elas não alteram nada, são só leitura. E por isso podem ser super rápidas, porque leem de um modelo que foi feito exatamente para isso. E esse gráfico aqui mata a charada do porquê isso é tão importante. Pensa bem, em praticamente qualquer sistema que a gente constrói, o volume de leituras é absurdamente maior que o de escritas. O exemplo clássico é o YouTube, né? Um vídeo sobe uma vez, mas é assistido milhões, bilhões de vezes. Separar e otimizar esses dois caminhos não é perfumaria, gente. É questão de sobrevivência para poder escalar. Ok, então a gente resolveu a performance, o app está voando. Mas aí surge uma nova pergunta, uma que é até mais interessante. O time de produto chega e fala, ei, a gente precisa saber quantos usuários tiram um item do carrinho antes de fechar a compra. E aí bate aquela realização. A gente não sabe, porque ao salvar só o estado final do carrinho, a gente jogou fora toda a história de como ele chegou até ali. E essa busca pela história perdida nos leva à segunda grande descoberta dessa jornada, o Event Sourcing. A ideia é uma virada de 180 graus. E se, em vez de salvar a foto final, a gente salvasse o filme todo? Cada passo, cada mudança que aconteceu? E se cada ação do usuário, tipo, adicionou produto, removeu o produto, fosse registrada como um fato, um evento que nunca pode ser apagado? Dá uma olhada nessa linha do tempo. Ela conta uma história, de verdade. A gente não tem só o que sobrou no carrinho. A gente tem a narrativa completa. Aqui o carrinho foi criado, aqui um produto foi adicionado e olha só que importante, aqui um produto foi removido. Pronto. Agora sim, a gente consegue responder aquela pergunta do time de produto. A informação não se perdeu mais. E esse é o pulo do gato. A diferença fundamental. Um banco de dados normal, aquele crude que a gente está acostumado, ele tira uma foto do estado final. É estático. Já o Event Sourcing, ele grava o filme completo do que aconteceu. E essa mudança de mentalidade é que abre um mundo de possibilidades. A gente ganha uma trilha de auditoria perfeita e consegue extrair insights de negócio que antes a gente nem sonhava em ter. Essa analogia do banco é matadora. Pensa só, o seu banco não guarda o seu saldo como um número solto numa tabela. Não, a verdade, a fonte da verdade sobre o seu saldo é o extrato, é a soma de todos os depósitos e de todos os saques. O saldo que você vê é só uma consequência, uma projeção dessa história. O Event Sourcing faz exatamente isso com os dados da nossa aplicação. Tá, beleza. A teoria é linda, né?
Mas e na prática? Como é que a gente bota isso para rodar no nosso código lá no Laravel? Agora a coisa fica boa. É hora de botar a mão na massa e para isso a gente vai usar umas ferramentas que ajudam demais, como o pacote sensacional de Event Sourcing da Spot. Vamos seguir o caminho da escrita, passo a passo. Primeiro chega um comando, tipo criar tarefa. Um command handler pega essa ordem e orquestra tudo. Ele vai conversar com o nosso aggregate, que é tipo o guardião das regras de negócio, sabe? Ele que garante que nada de errado aconteça. Se o aggregate aprovar, ele gera novos eventos como tarefa criada, que são salvos. E por último, um projector fica ouvindo esses eventos e de forma assíncrona atualiza o nosso modelo de leitura. Agora, repara na beleza do caminho de leitura. É elegantemente simples. Chega uma query, tipo listar tarefas, e ela vai direto para um query handler. Esse cara só tem um trabalho: buscar os dados direto daquela tabela otimizada, a nossa task underline views. Acabou. Sem lógica de negócio complicada, sem um monte de joins pesados, é só buscar e entregar. Rápido, direto, eficiente. Isso é o poder do CQRS na prática. Até aqui, a nossa jornada foi um sucesso. Resolvemos os problemas. Mas a gente precisa ser honesto. Toda escolha de arquitetura tem seus prós e contras, tem um preço a se pagar. Então é a hora de uma conversa franca. Essa abordagem é poderosa sim, mas ela traz uma complexidade junto. Não existe bala de prata e a gente precisa saber onde está pisando. Vamos botar na balança. Os ganhos são enormes, né? Escalabilidade, porque a gente otimiza a leitura e escrita de forma separada, o código fica mais fácil de manter, de testar, e claro, a gente ganha aquela trilha de auditoria, que é um sonho. Mas qual é o preço? A complexidade geral aumenta, a gente precisa lidar com consistência eventual, que é um conceito novo para muita gente, e tem a curva de aprendizado para o time, que não dá para ignorar. Beleza, então a pergunta é de $1 milhão. Quando eu não devo usar isso? E a resposta é, na maioria das vezes. Sério. Para um CRUD simples, um MVP que você precisa validar rápido, um projetinho pessoal, usar CQRS e Event Sourcing é como tentar matar uma formiga com uma bazuca. É exagero. Essa arquitetura brilha de verdade em domínios complexos, onde auditar e escalar não são C, são think. Bom, estamos chegando ao fim da nossa jornada, da nossa batalha. Depois de tudo isso, o que fica? O que a gente aprendeu lá na trincheira e que vamos carregar para os próximos desafios? Vamos fechar com os principais aprendizados. A grande lição para mim é a seguinte. Primeiro, separe o que escreve do que lê. Isso te dá liberdade para escalar. Segundo, não jogue a história fora. Capture tudo como eventos, porque ali tem um valor de negócio gigantesco. Terceiro, proteja suas regras de negócio. Elas são o coração da aplicação e não podem depender de framework. Fazendo isso, a gente começa a construir software que não só funciona hoje, mas que consegue evoluir amanhã. E agora eu quero ouvir vocês. Essa foi a nossa jornada, a nossa solução, mas cada projeto é um universo. Como vocês resolveriam esse mesmo problema na stack de vocês? Conta aí nos comentários qual foi o maior perrengue técnico que já encararam. Vamos trocar essa ideia, porque é nessa troca que a comunidade toda cresce. Valeu, pessoal, e até a próxima!